A paz do Senhor. Estou aqui de volta com o projeto. Você que me acompanha aí no Face deve ter visto que sábado passado eu comecei a estudar com você uma lição bíblica que contém 13 temas importantes que eu disse que o Espírito Santo me conduziu para escrever, que foi publicado na época que eu escrevi. Então, a gente vai continuar hoje com esse projeto. Todo sábado eu vou estudar com você uma lição da Bíblia. Então, vamos lá. Uma lição que fala da palavra de Deus. Então, vamos agora, neste momento, orar ao Senhor, para que Ele venha falar conosco aquilo que Ele desejar, nos dar a compreensão desta palavra, deste tema que nós vamos trabalhar hoje, tá? Vamos estudar. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que está nos guiando, que nos ajuda, nos direciona, nos abre o entendimento e nos capacita para entender a Tua palavra. Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através deste estudo, nos dá a orientação certa sobre este tema e que possamos, Senhor, todos os dias lembrar do que a Tua palavra diz sobre esse assunto e diante disto agir segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, renunciando a nós mesmos, a nossa carne, para agradarmos ao Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui comigo agora assistindo esse vídeo, cada um que está agora preparado para estudar esta palavra comigo, que ele possa absorver essa palavra o venha o edificar, venha o instruir, para que ele seja habilitado para toda boa obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. O tema hoje é despojai-vos da cólera. Eu não sei o que é cólera. Vamos lá, nós vamos começar a estudar a palavra e você vai entender, tá bom? Segunda lição, despojai-vos da cólera. O texto básico dessa lição registra o versículo que está na palavra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. No dicionário online de português, extrai o significado de cólera como sendo sentimento violento diante de uma situação revoltante, ira, excesso de ímpeto, furor que causa dano. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que se irritaram e deram vazão à sua ira. Outros que apenas ficaram irados, mas deixaram com o Senhor a vingança. E ainda outros que se revoltaram contra injustiças que não eram contra si próprios, por isso agiram por meio do sentimento despertado neles, entre eles Caim, Esaú, Moisés, Davi, Saul, Sansão, Pedro, etc. Jesus, movido por uma causa justa, ele se indignou contra os judeus que profanaram o templo do Pai. João 2, 13 a 8. Paulo confrontou Pedro por causa de seu mau exemplo. Gálatas 2, 11 a 14. Nesses exemplos, vemos que não houve autodefesa, nenhuma desobediência de Deus ou pecado. A ira se torna pecado quando é provocada por motivos egoístas, de autodefesa, ou quando ela não cessa, gerando mágoas e rancor. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziga sua ira antes que o sol se ponha. O que quer dizer aqui? Efésios 4, 26. Se você sabe, conhece as escrituras, sabe que antigamente, pela Bíblia, o tempo não se inicia à meia-noite. Isso foi a criação do homem. O tempo se inicia quando o sol se põe. Então, aqui quando fala, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziga sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, antes que o dia termine, apaziga sua ira. Não vá iniciar um novo dia com ira no coração. Então é isso que quer dizer, Efésios 4, 26. O dia começa no pôr do sol. O dia começa e termina. A cada pôr do sol se inicia e termina um dia, tá? Segundo a Bíblia, tá bom? Mas isso na Bíblia nos mostra no livro de Daniel que um poder se levantaria e mudaria os tempos. Por isso que houve um poder que se levantou, mudou coisas na palavra, muitas pessoas aceitaram e mudou também o tempo. Mudou o início do dia, mudou o calendário, etc. Então, vamos agora para a palavra.
Jesus nos ensinou a perdoar, Colossenses 3,13. Diante de uma ofensa, agir com mansidão e humildade. Mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. Mateus 5, 39 e 40. Como filhos da luz, não podemos pagar o mal com o mal. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. A primeira questão diz assim, a resposta está em Colossenses 3:8. Se você quiser pegar na sua Bíblia e abrir para acompanhar aí, pode também. Se tiver a Bíblia online, também. O que devemos abandonar segundo Paulo? Essa é a pergunta. O que devemos abandonar segundo Paulo? Colossenses 3:8. Diz aqui, agora despejai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e da maledicência, e das palavras torpes da vossa boca. Aqui está falando da ira, da cólera, que é o tema. Nós temos que despejar disso. Um coração que é guiado pelo Espírito Santo, uma pessoa que está buscando agradar a Deus, ele não pode aceitar, nem admitir que a ira fique alojada em seu coração. Pelo contrário, ele precisa buscar em Deus para que aquilo se retire. Ele precisa rejeitar esse sentimento que não agrada a Deus, para não atrapalhar as bênçãos de Deus na vida dele e até a própria salvação. Porque aquele que alimenta a ira vai dando lugar a outros sentimentos piores que podem levá-lo à condenação eterna. Então vamos lá. Questão 2. Quando Jesus estava para ser preso, quem não dominou a sua cólera? Mateus 26, 51 e 52 e João 18, 10 a 11. A mesma história está registrada nessas duas passagens. Nós sabemos, a resposta aqui é Pedro. Quando Jesus estava para ser preso, Pedro ficou muito irado com aquela situação. E ele não agiu certo. Por quê? Jesus já tinha alertado que isso ia acontecer. Ele já tinha falado para eles, explicado que era a vontade do Pai, que tudo aquilo se cumprisse, que era para acontecer. E Pedro, que outras vezes já tinha sido repreendido por Jesus, porque tinha dito a Jesus, não, isso não vai acontecer contigo, né, mestre? Não vai. Não, pede para Deus não permitir isso, não pode acontecer, você não pode aceitar passar por isso. Quando Jesus a primeira vez anunciou a eles que ele teria que ser entregue nas mãos, né, dos fariseus e ser morto, tudo. Então, Pedro naquele momento se irou, e eu entendo, porque como ser humano, ele tinha ali um carinho muito grande, intimidade com Cristo, conhecia Cristo, sabia quem era, sabia que ele era inocente, e ele não queria que Jesus tivesse que passar por aquilo, mesmo sabendo que era a vontade de Deus. Ele não devia ter dado lugar à ira. E o que ele fez? Ele naquele momento tirou, né, a sua espada ali, aquilo que estava na sua mão ali, e foi tentar atacar um soldado, um oficial, né, do templo ali, e cortou a orelha do oficial. E aí o Senhor Jesus corrigiu ele. Ele não podia ter dado lugar, ele ficou muito irado com aquela situação, porque estavam querendo levar o mestre, mas ele não poderia ter agido daquela forma, não era a vontade do Senhor. E ele agiu sem pensar, ele deu lugar à sua ira, ele deu lugar à cólera. Então ele cortou a orelha do homem. Só que Jesus, tão amoroso, nos ensinando o amor, pegou a orelha e colocou de volta, e a orelha, né, se juntou ali, ficou normal, como se nada tivesse acontecido. Jesus restaurou a orelha daquele homem, para a glória de Deus. E corrigiu Pedro, falando, Pedro, aquele que usar a espada, pela espada será morto. Então Pedro, né, certamente naquele momento viu que ele errou. Viu que ele errou e se arrependeu. Então, ele pecou naquele momento. Ele deu lugar à ira e não deixou na mão de Deus. Estava acontecendo ali, porque se aquilo ali não fosse uma vontade de Deus, algo que estivesse sendo feito para atrapalhar a obra de Deus, a Bíblia fala, dai lugar a ira, mas dai lugar à vingança de Deus, deixar na mão de Deus, tá? Porque a vingança é do Senhor, a Bíblia diz a vingança é do Senhor. Então, nós vamos ler mais pra frente sobre isso. Então, ele tinha que deixar na mão de Deus. Então, vamos lá. Segundo a Bíblia, em quem está alojada a ira? Eclesiastes 7, versículo 9, diz que nos tolos está alojada a ira. Ou seja, os tolos, eles deixam no seu coração a ira. Eles
vivem com ira. Eles dão lugar a ela e aceitam esse sentimento na vida deles. Os tolos. Mas os sábios não, eles a recusam. E vamos lá. Questão 4. O que pode fazer despertar a cólera em nosso próximo? Provérbios 15, 1. Uma versão fala a palavra dura. Vamos dar uma explicação melhor. A má resposta. Uma palavra maldita. Uma palavra falada no momento errado, de forma errada. Uma palavra, né? Uma palavra dura pode despertar a ira no nosso próximo. A palavra errada pode despertar a cólera no nosso próximo. E nós não devemos ser responsáveis por despertar a ira no outro. A não ser, que agora, que eu estava falando no começo que eu li aqui, de momentos que aconteceram, que pessoas ficaram iradas com uma situação errada e entraram naquela situação de forma sábia, não era para se defender a si mesmo, e agiram de forma que não foi considerado como pecado. Então, ou seja, você, quando tem que pregar a palavra de Deus, para muitos, é um discurso difícil de escutar. Tanto que a Bíblia diz que algumas pessoas disseram a Jesus, esse discurso é muito duro, esse discurso, né, muito pesado para nós não queremos. E às vezes, quando a gente prega a palavra de Deus, e tem alguém que está vivendo num erro em relação àquilo que nós estamos pregando, ele pode não se agradar e ficar irado por a gente estar expondo o erro dele. Porque João Batista expôs o erro, né, do rei Herodes com a Herodias. E isso deixou eles irados. Só que nesse detalhe, João Batista não estava pecando ao despertar a ira deles, porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava sendo certo, correto. Mas quando você dá má resposta para as pessoas, fala uma palavra dura, que não devia estar falando, de uma forma errônea, de uma forma que venha machucar o seu próximo, numa discussão, um debate, para se exaltar diante dessa pessoa, para humilhar essa pessoa. E aí, você pode estar sendo considerado como culpado, cúmplice do pecado, porque a outra pessoa pode se irar e fazer uma loucura. Por isso a gente tem que ter sabedoria, pedir a Deus para nos guiar nessas palavras. Então vamos lá. Vamos à questão 5. Por que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Números 28 a 12. Porque deu lugar à ira. Mas peraí, Moisés era o mais manso da terra, vamos se dizer assim. Ele era muito manso. Fala que ele era muito manso. E o que acontece? Ele estava cansado. Nós, às vezes, por causa pequena, a gente já fica nervoso. Já chuta o balde, já faz misericórdia, né? Então, Moisés demorou muito para ficar nervoso com o povo que só via murmurando, reclamando. Moisés, em certo momento, perdeu a paciência. Só que, ao perder a paciência, ele ficar irado pela murmuração do povo, pela reclamação do povo, pelas palavras do povo, ele não conseguiu seguir a voz de Deus. E aí que ele pecou. Ele deixou a ira, a cólera dominar o ponto que ele desobedeceu a voz de Deus. No momento que ele desobedeceu a voz de Deus, eu não vejo antes ele desobedecendo a voz de Deus. Mas aqui eu vejo ele desobedecendo a voz de Deus. Deus manda ele falar à rocha para que saísse água dela. Você tinha que ordenar que saísse água da rocha, simplesmente. E ele estava tão nervoso com o povo que ele bateu o cajado dele várias vezes na rocha. Deus ainda assim, pela misericórdia dele, fez com que a água saísse, mas o corrigiu duramente, dizendo a ele que ele não entraria na terra prometida, porque ele havia desobedecido a voz de Deus, dando lugar à cólera. Ou seja, quando a cólera produz um erro, um pecado, aí ela se torna pecado. Entenderam? Então, se ele tivesse apenas ficado irado, mas obedecido a Deus, depois passasse o dia, né, ficasse calmo, esquecesse aquela situação,
mandado a ira embora, né? Ou seja, apaziguado a ira no seu coração, que o sol se pusesse, tava tudo tranquilo. Deus não ia corrigir ele. Mas não, ele foi lá e deixou que a ira fizesse pecar. É aí que está o ponto do erro da ira, tá bom? Da cólera. O que fez Caim a encolerizar-se? Gênesis 4, versículo 3 a 11. Sabemos que Caim, primeiro, nós vemos ele tendo inveja do seu irmão. E eu acredito e entendo, podemos conjecturar, como eu aprendi essa palavra esses dias, de uma pessoa pregar, conjecturar, nós podemos imaginar, entender também que, glória a Deus, que ao Caim ver que Abel era diferente, conseguia ser diferente, de uma natureza diferente, que com certeza estava agradando mais seus pais do que Caim, vendo que ele agradava a Deus mais do que ele, vendo que tudo que Caim fazia, Deus aprovava. Certamente não foi a primeira vez que Caim viu Deus aprovando Abel e o reprovando. Então, quando Caim percebe isso, ele já estava dando lugar a um sentimento ruim, que é a inveja, e já estava ficando irado com seu irmão, ao ponto de odiar o seu irmão, não suportar mais ele. Irado com a situação, irado porque Deus aprovava ele, Abel, mas não aprovava ele. Então, juntou um monte de sentimentos ali, e ali também estava a cólera, estava a ira também. A inveja gera ódio. Eu conheço pessoa que começou com uma inveja e depois chegou a um ponto de não suportar a outra pessoa, nada que ela fazia, e gerar ódio em seu coração, ser capaz de fazer coisas que ninguém imaginava, por causa do sentimento, do sentimento de ira, de ódio, por causa de outros sentimentos que não foi apaziguado. Você vê, uma coisa gera outra. Por isso que é importante seguir os conselhos da Bíblia. Se Deus disse, apazigua a sua ira antes que o sol se ponha, antes que o dia termine, então faça. Porque Deus sabe o que pode acontecer se você ficar alimentando sentimentos ruins. Busque a ajuda de Deus para acabar com isso. Se você não conseguir saber como lidar com a situação. Toda vez que eu busquei o Senhor para Ele tirar algum sentimento do meu coração que estava me fazendo mal, Ele o fez. Só precisa buscar com intensidade, com sinceridade. Glória a Deus. Questão 7. Segundo Pedro, como devemos responder àquele que desperta em nós a ira? 1 Pedro 3, 15 a 16. 1 Pedro 3, 15 a 16. Eu quero ler essa daqui. Aqui tem a resposta escrita na minha lição, porque eu já estudei ela mais de uma vez. Só que eu quero ver como que está escrito aqui para explicar para vocês. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, você tem que estar sempre preparado para responder com mansidão e temor, ainda que venham com pedras na mão diante de você. Você tem que responder com mansidão, com temor. Com temor, ou seja, com respeito, com até, vamos usar a palavra medo aqui. Com nem que sentido? Você ter medo de provocar uma situação pior, de deixar aquela pessoa pior. Ela já tá vindo te estressar, te incomodar. Tá querendo questionar algo e às vezes te acusar. Você tem que ter mansidão para responder, calma, paciência, pensar muito bem, que você pode gerar uma situação pior. Tenha medo de errar nas suas palavras, tenha medo de gerar problemas, que aí você vai ter mais calma na hora, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, você vai saber responder. Tá? Vamos para a próxima questão, que é a última aqui. Para não darmos vazão à ira, quais as qualidades essenciais que devemos ter? Gálatas 5:23. Lá fala sobre Gálatas 5:23, última parte. Gálatas 5:22, última parte, desculpa, gente. Fala sobre os frutos do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós, durante a nossa caminhada. Quando deixamos produzir esses frutos em nós, quando cooperamos com Ele. E então, lá fala
de dois frutos que precisamos ter para não darmos vazão à ira, que é a mansidão e o domínio próprio. Se tivermos domínio próprio, dominaremos nossos pensamentos, nossas atitudes. Não vamos agir de acordo com os nossos sentimentos, mas de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos ler a conclusão. Moisés, por causa da murmuração do povo, deu lugar à ira e fez diferente da ordem dada por Deus. Glória a Deus. Sinto a presença de Deus a falar da palavra. Mas, gente, peraí. Moisés, por causa da murmuração do povo, deu lugar à ira e fez diferente da ordem dada por Deus. E foi castigado por isso. Pedro agiu mal, desobedeceu ao ensino de Cristo e foi repreendido. Atualmente, muitos justificam suas más ações e palavras por causa da correria do dia. Dizem estar estressados e cansados por causa do serviço e às vezes se controlam fora de casa, mas descontam o estresse na família. E isso acontece não só no seio familiar dos ímpios, como também em alguns lares cristãos. Marido e esposa que trocam ofensas entre si, um humilha o outro e justificam suas falhas por estarem cansados. Mãe e pai com filhos e vice-versa, e depois dizem que falaram da boca para fora. Mas todas as palavras malditas e ações decorrentes da falta de controle da ira acarretam alguma consequência. Revistamos-nos de humildade, amor, mansidão e paciência, não só com os de fora, mas também com os da nossa casa, sejam eles cristãos ou não, para darmos bom testemunho do evangelho em nós enxertado, pois é na paciência que ganharemos nossas almas. Vamos seguir sempre os conselhos do Pai, que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. Isso está estado em Colossenses 4:6. Sejamos imitadores de Cristo, pois quando ele era ultrajado, a palavra de Deus diz que ele não revidava com traje. 1 Pedro 2:23, 3 e 9. Com o auxílio do Espírito Santo que atua em nossos corações, tendo a temperança e a mansidão, virtudes essenciais da vida do cristão, teremos vitórias sobre a ira. Glória a Deus. Então, é isso a palavra de hoje. Glória a Deus, aleluia. Gente, é maravilhoso falar da palavra do Senhor. Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou postar um versículo aí, junto com o vídeo, que é o versículo que fala sobre a ira e que é a vingança do Senhor, que é Deus que responde por nós. Nós não devemos querer agir por si só, porque é Deus que faz cada um colher aquilo que planta. Então, é esta a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia.